Abra sua Bíblia em Ezequiel 16. E em Ezequiel 16, 60 ao 62, diz assim: mas eu me lembrarei diga assim, aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade. Agora aqui, antes de continuar, vou perguntar para os mais velhos, né? Para os mais experientes. Algum dia na tua vida, você recebeu uma promessa do Senhor Jesus, uma aliança que foi feita lá na sua mocidade? Creia que ela irá se cumprir. Se ela não se cumpriu, ela vai se cumprir. Tá? Continuando, diz assim: e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então, te lembrarás dos teus caminhos e te envergonharás quando receberes as tuas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas. E tas darei por filhas, mas não pela tua aliança. Estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Vou ficar aqui com 2 versos e vou ler eles novamente, que é o 60 e o 62, que diz assim, toda hora que você lê a palavra aliança, você vai falar bem forte comigo, hein? Vamos lá. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. E lá no 62, estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Aleluia. Quais são as características de uma aliança de casamento? Uma pergunta para vocês. Talvez aí, não sei se tem alguém que namora, mas vamos lá. Aliança de casamento. Quem tem, dá uma olhadinha aí. Um anel. Se tiver um anel, olha aí o anel. Mas se não tem, vamos lá. O que ela é? Vamos, fala aí. O que é a sua aliança? Infinita. Palavra muito bem colocada. O que mais? Não tem emendas. O que significa não ter emendas? Ela não tem um início e não tem um fim. Ela é duradoura. Os meninos estão rindo ali porque, olha, hoje Deus vai catar vocês, viu? Outra pergunta para vocês. Como você definiria uma aliança? Compromisso, boa, Marca. E aí? Um pacto? O que mais? Um tratado? Uma marca? O quê? Uma união? Quem é que deve garantir esse pacto, essa união, essa marca, essa aliança? Quem? Quem deve garantir ela? Quem? Se eu tenho uma aliança com o Everton, eu tenho um casamento, eu tenho um pacto, eu tenho uma união, eu tenho um compromisso, tudo aquilo que vocês mencionou. Quem deve cumprir isso? Ambos. Tanto eu como o Everton, que é o meu esposo. Nós temos que cumprir, eu tenho que cumprir. Você tem que cumprir. E nós temos que entender que Deus, Ele fez, desde lá do início, Ele fez uma aliança com o seu povo. Ele fez uma aliança com o seu povo. Ele diz o que para Abraão? Quando ele ali firma uma aliança com ele. Vá para a terra que eu te mostrarei. Ele estaria com Abraão. E o que ele fala para Abraão? Que ele seria pai de multidões. E o Senhor assim o fez. Aqui estamos nós. Porque o Senhor um dia fez uma aliança com Abraão. Lá em Isaías 54, 10, se você quiser e se você puder, abra rapidamente a sua Bíblia, né, a palavra do Senhor. Isaías 54, 10. Eu vou lendo aqui enquanto alguns encontram, que diz assim: mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas,
a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de você. Tanto lá no Novo Testamento, Deus ele tem um conceito para aliança. Quando Jesus se entrega na cruz, ali foi feita uma aliança. Foi feito um pacto. Eu morri por amor dos meus. Ele está fazendo todo aquele trajeto, porque Deus o Pai assim o pediu, quis, e Jesus foi e cumpriu essa aliança na qual o Senhor Jesus ele fez para com o seu povo. E vemos que Deus fez uma aliança com Adão, lá em Gênesis 3, do 8 ao 10, vai dizer que existia ali um relacionamento genuíno, um relacionamento verdadeiro de Deus para com o homem. Só que chegou em um determinado momento que aquela aliança se quebrou. A aliança inquebrável, a aliança infinita, a aliança sem começo e sem fim, ela infelizmente teve uma quebra. Por parte de quem? Do homem. Porque o nosso Senhor Jesus, ele permanece fiel. A aliança do nosso Senhor Jesus, ela é inquebrável. Eu vou dizer a aliança do nosso Senhor Jesus, você diz bem forte comigo, inquebrável, tá bom? A aliança do nosso Senhor Jesus é inquebrável. Mas por muitas vezes, nós acabamos quebrando. Ou acabamos querendo criar uma separação que Deus fez desde lá do início. Adão quebrou a aliança, mas Deus já tinha havido providenciado o quê? Uma redenção, pastora Paula. Abra sua Bíblia em Gênesis 3:14. Gênesis capítulo 3. E alguém abra para mim em Oséias. Oséias 6:7. Dois versos. Gênesis 3, a partir do verso 14, pastora Paula. Pode ler. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Amém. Vamos até aí, porque depois ele vai lendo até lá no 19. O que vai fazendo aqui nessa parte de Gênesis 3 aqui? Que Jesus, né, Deus, ele vai falando ali tudo que iria acontecer. A mulher terá dor, porém inimizade entre ti e o homem, né? Ele vai ali elencando, né? Vai colocando ali algumas coisas que iria acontecer. Porque Jesus, ele já tinha um plano de redenção. E Oséias 6:7. Quem está com a Bíblia aberta? Marco. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Foram infiéis a mim. Olha que palavra forte, pois eles transgrediram uma aliança. Uma aliança que o nosso Deus fez lá no início. Um homem quebrou. E aí o Senhor Jesus, ele já tinha um plano, e lá em Oséias 6:7, Marco, lê para mim de novo. Transgrediram, né? Fala, Marco. Ei, aliança, quando é quebrada de alguma forma, de alguma maneira, você se tornou uma pessoa infiel. Mas Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, nos deu mais uma chance. Nos deu mais uma vez a oportunidade. E aí eu quero perguntar para você,
qual foi a vez, ou quantas vezes você, não precisa me responder, você quebrou, você quis colocar um elo não, você quis colocar uma rachadura, que o elo é o que liga, você quis colocar uma rachadura, ou você quis cortar essa aliança que o Senhor Jesus fez com você. Como eu disse, nós temos um Deus maravilhoso, que Ele vai lá, Ele revoga, Ele faz de novo. E com o passar do tempo, Ele fez uma aliança com qual outro homem? Diz assim para mim, Noé. Aí foi uma aliança de preservação. Deus conserva quem quando vai mandar o dilúvio, gente? Ele conserva toda a humanidade? Porque a humanidade estava corrompida. A humanidade estava corrompida. Mas Deus fez uma aliança com Noé ali. Noé, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres dos teus filhos vão. A humanidade já era. E os animaizinhos, vai? Vamos colocar todos, vamos salvar todos. E aí o Senhor Jesus, Ele fez, o nosso Deus, fez com que uma grande nação, podemos assim dizer, fosse destruída. Por falta de comprometimento, por falta da sua honra, por falta de honrar a sua palavra, a humanidade foi lá e quebrou essa aliança. Mas Deus teve misericórdia. Gênesis 8, esse eu vou ler. Gênesis 8, 20 e 22 diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. No 22, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Aqui, o nosso Senhor Jesus, Ele faz uma aliança. Depois nós temos uma outra aliança, que foi a que eu mencionei agora há pouco. A aliança com Abraão. A aliança com Abraão. A aliança que Deus fez com Abraão seria uma aliança de promessas. Vai lá, agora lá, Gênesis 12, 3. Esse eu vou pedir para ler com o microfone. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que palavra maravilhosa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui, como já dito, Deus faz uma promessa a Abraão, e através ali de Abraão e toda a sua descendência viria quem? Jesus. Olha quão maravilhoso o nosso Deus é, e quão grande amor o nosso Senhor Jesus já estava ali derramando sobre aquele momento, sobre aquela promessa que iria se cumprir na vida de Abraão. Ele seria pai de multidões, e através daquele momento que Deus fez uma promessa, iria vir o Salvador, o nosso Senhor Jesus. E dali continuou, e estamos aqui há 2025 anos depois de Cristo. Olha que maravilha, aquilo que o Senhor Jesus prometeu, a aliança que Ele fez, da parte dEle, é inquebrável. Basta nós, da nossa parte, também sermos filhos e sermos fiéis. Tem um louvor que diz, eu quero fazer uma aliança com o Senhor inquebrável, inabalável. Será que quando você canta, ou será que quando você lê, ou será que quando você pensa, eu vou fazer uma aliança com o Senhor, você está realmente pensando em não quebrá-la, independente daquilo que você está passando, independente daquilo que você está vivendo? Por que a pastora menciona isso? Por que, pastora Paula? Porque quando nós estamos diante da aflição, pastora Paula,
quando nós estamos diante daquilo que está contra a nossa vontade, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Passinho para trás. Deus, Jesus, o que ele prometeu, promessas não se cumpriram. Não vou, não quero, não preciso, não isso, eu não vou. E às vezes nós nos tornamos crianças mimadas, ou crianças que não querem dar continuidade naquilo que o Senhor Jesus tem preparado para a nossa vida. Por quê? Porque Deus disse, agora não. Eu não vou. Ele prometeu, até hoje não cumpriu. Quantas vezes nós nos pegamos, nós pensamos, quantos porquês nós deixamos diante de Deus, talvez quando estamos orando, talvez quando estamos ali passando pela tribulação, a primeira coisa que normalmente a gente faz, a gente vira e fala, por que Deus? Por que está acontecendo, Lucas? Por que não aconteceu? Por que estou passando por isso? Porque Deus tem um propósito para realizar. E aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Independente de tempo e estação. Independente de hora e lugar. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E não depende da sua vontade, porque quem prometeu é Ele, e quem vai cumprir é Ele. Com Moisés, Deus fez a aliança da lei. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 34. Você já parou para pensar? Eu não sei se você já prestou muita atenção, ou você já imaginou o quanto Moisés, em sua pequenez, foi um homem abençoado? Por quê? Marcos já parou para pensar que Moisés, como diria, falava tete a tete com Deus? Moisés falava face a face, como eu falo com cada um de vocês. E Deus deu ali para Moisés o que? As suas leis. Deuteronômio 34, 10, né? Em Israel, todavia, nunca mais se levantou um profeta como Moisés, com quem Yahvé houvesse dialogado face a face. E aí? Como está sendo a sua aliança? Como Marco disse aqui, como está sendo o seu quarto e Deus? E é lá em Deuteronômio também, capítulo 11. Eu vou ler um verso só, para que depois nós possamos partir para outros versos. Deuteronômio 11 diz assim: amará, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardará os seus preceitos e os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Ei, para que você tenha uma aliança com o Senhor Jesus inquebrável, para que você tenha uma aliança com o Senhor Jesus inabalável, ame ao Senhor Jesus. Siga. Se você parar ali para ler os 10 mandamentos, você vai conseguir cumprir aquilo que o Senhor Jesus tem. Porque diz o quê? Amarás o Senhor teu Deus, não furtarás, não roubarás, não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Ei, se você seguir aquilo que Deus já deixou para as nossas vidas, através da vida de Moisés, nas suas escrituras, na palavra de Deus, você consegue ter uma aliança inquebrável com o Senhor Jesus. Porque se seguirmos fielmente aquilo que o Senhor Jesus tem para nós, nós vamos permanecer fiéis ao Senhor Jesus. Amém? Com Israel, Deus teve uma aliança condicionada. Em Deuteronômio 11, 26 e 28, Marcos, você está com a Bíblia aberta aí? Então pode ler. 26 do capítulo 11 de Deuteronômio. 26 diz: Eis que hoje eu ponho diante de vós
a bênção e a maldição. Continua. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordenou. A maldição não se cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes dos caminhos que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Meu Deus. Será sobre ti, eu ponho sobre ti, o que Deus diz? Bênçãos e maldição. A bênção sobre a sua vida vai acontecer quando? Quando você cumprir. E a maldição? Quando você deixar de cumprir. Quando você descumprir ou quando você deixar de cumprir. Mas o Senhor Jesus, Ele é tão bom. Gente, eu gosto de dizer que Deus, Ele é tão bom. O nosso Deus, Ele é tão bom. Que Ele mandou o seu Filho para fazer o quê? Diz assim comigo, uma nova aliança. Se você tem alguém do seu lado, se você tem alguém do seu lado, diz assim para ele, uma nova aliança. Uma nova aliança, minha amiga. E quem é essa nova aliança? Meu Deus, é Jesus. Ele veio para trazer uma nova aliança para as nossas vidas. Jeremias, lá onde nós estávamos, né, começo da nossa leitura, abra sua Bíblia novamente lá, Jeremias 31, 31. Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Lê de novo, pastora Paula. Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Deus vai fazer o quê? Diz o Senhor, diz o Senhor, vai fazer o quê? Uma nova aliança. Ezequiel 16, lá, agora sim é onde nós estávamos. Pode ir, quem tiver em Ezequiel 16, 60 e o 62. Contudo, eu me lembrarei da minha aliança que contigo fiz nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Aleluia. Mateus 26, verso 28. Diz assim, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Você pode dizer um amém? Amém. Deus, Ele entregou o seu Filho para fazer uma nova aliança. Uma aliança da remissão de pecados. O Senhor Jesus, Ele se entregou puro, sem pecados, e entregou a sua vida por amor a nós. Porque Ele tinha que cumprir uma nova aliança para com o seu povo. Estou indo para a conclusão, quero que você coloque sobre os seus pés, fique de pé, se levante. Deus foi lá e refez essa aliança. Faz assim, ó. Uhul! Só que o homem quebrou de novo. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele é tão fiel. O nosso Deus, Ele é tão fiel que Ele mandou o seu Filho para fazer uma nova aliança. Dá um glória a Deus, que agora é glória a Deus. Aí talvez você se pergunta assim, mas e se eu falhar? E se eu quebrar Lucas? E se acontecer? Deus é tão bom que Ele permanece fiel e está dizendo, ei, filho, estou aqui. Eu tenho uma aliança com você. A minha aliança com você, ela é inquebrável. Ela é eterna. Ao contrário de muitas vezes os homens achar que tem um início e tem um fim, a minha aliança com cada um de vocês, ela é um elo, ela é um ciclo, ela não tem um começo, ela não tem um fim. E eternamente, até a vinda do nosso Senhor Jesus nos buscar,
vamos ficar, vamos permanecer, vamos continuar firmes com essa aliança com o Senhor Jesus. Se teve algum momento que a sua aliança, ela se quebrou, vai lá e fala assim, Jesus, vem aqui, refaz de novo. Porque eu quero ter o meu elo perfeito, eu quero ter a minha aliança perfeita. Quero ter a minha aliança sem rachaduras, sem trincadinhos, sem amassados. Porque, queridos, nós falhamos, mas nós servimos um Deus que é fiel. Um Deus que permanece fiel em tudo aquilo que Ele prometeu. Permaneça fiel, segue firme, continue, porque o Senhor Jesus, Ele irá cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido para a minha e para a sua vida.